Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para falar da contratação de Marcos Guilherme, oficializada na última quinta-feira pelo clube para o qual os senhores torcem. Por acaso, eu também. Não foi só essa contratação oficializada, a do Moraes, lateral esquerdo, também foi, inclusive com anúncio público, né? Enfim, mas esse já tinha vídeo aqui no canal. Na última segunda-feira eu publiquei toda a análise do Moraes, a gente já sabia, o Santos só demorou um pouquinho para confirmar. Então, se você ainda não viu, vale a pena ver. Hoje é sobre o Marcos Guilherme. Antes disso, antes de falar sobre o atacante do Santos, temos duas coisas a falar aqui rapidamente. A primeira é aquele parabéns tradicional que por um acaso os senhores gostam de receber aqui no canal, então hoje é pro Lucas, parabéns Lucas. A outra é que vocês podem perceber que eu não só falei muito que bem, como eu estou vestindo muito que bem. E cai muito bem essa camisa mesmo. É porque eu, a Anitta e a Isabel Nascimento, a famosa Bel do Imparcialmente Santista, abrimos uma lojinha, entre aspas. Estamos com duas camisetas vendendo para vocês. A minha versão é a Muito Que Bem, a versão da Bel é a Chama a Base. Olha que coisas fofas. E aí, para comprar essas camisetas num preço módico, os senhores entram no Instagram, @tríplice.coroa. Tríplice Coroa é o nome de batismo deste trio. Então, tríplice.coroa no Instagram. Você manda uma DM lá, tem todas as informações para vocês comprarem. Se você for de Santos ou puder estar em Santos entre sábado, estou gravando na sexta, hein? Entre sábado e terça-feira da semana que vem, eu também estarei em Santos, então eu posso te entregar, se você comprar a camisa, na sua mão. Por exemplo, a gente combina Praça das Bandeiras no Gonzaga, eu vou com a minha bicicleta, pedalo, te encontro lá, te entrego a camisa. É só você já ter acertado a compra lá via Instagram. Se você não sacou que é para mandar pro tríplice.coroa e mandar no meu perfil, tá tudo bem, a gente combina, eu te encaminho, a gente faz tudo isso. Então a gente vai vender essas camisetas muito que bem e Chama a Base nessa primeira leva, depois a gente pode criar outras coisas se der certo. Para vocês que gostam tanto de falar, muito que bem, e gostam da base, entre em contato com a gente lá em tríplice.coroa. Ó, digo mais, hein, caiu muito bem. Eu tenho 1,81 de altura, estou usando M, é bem larguinha, tem as medidas lá no nosso Instagram, a gente pegou tudo certinho, valores e tudo mais. Se você não é de Santos ou não pode buscar em Santos entre sábado e terça, a partir de quarta a gente vai anunciar a venda para todos os lugares aí possíveis, com frete e tudo mais. Tá bom? Ajude a gente se quiser, se não quiser, tá tudo bem, não posso obrigar ninguém, não é mesmo? Pois bem, vamos falar de Marcos Guilherme então. Para a gente poder falar do Marcos é necessário entender uma coisa. Não existem só contratações super craques ou perebas. Existem uns 8.000 níveis de jogador entre os dois. Então quando a gente fala que a contratação do Marcos não é a ideal para o Santos, e não é, a gente não está falando, mas também você está cobrando, então contrate o Messi. Não, não é isso. A gente tem que entender que financeiramente o Santos está quebrado, está falido, e é esse tipo de contratação, entre aspas, de graça, que o Santos vai arranjar. É um empréstimo do Inter por um ano, eu olho na Gazeta Esportiva aqui os dados certinhos. Um ano sem valor de compra até 30 de junho de 2022. Santos paga o salário em CLT, o Internacional continua a pagar os direitos de imagem, sem valor de compra fixado, como eu disse, e o Santos se encarrega dos salários em carteira até junho de 2022. Não é o contrato ideal na minha visão no sentido de, não no sentido do salário, até aí tudo bem, no sentido de acabar no meio da temporada, não gosto de contratos que acabam no meio da temporada, mas enfim, essa é uma outra discussão. Agora, é esse tipo de contratação que o Santos vai conseguir. Eu acho que a contratação do Moraes é mais interessante. Jogadores de clubes pequenos que vieram se destacando e que o Santos analise dentro do seu departamento de análise de jogadores que podem crescer e evoluir num time grande como o Santos. Jogadores como o Marcos Guilherme, eu não sou tão a favor da contratação porque não se encaixam nesse sentido. São mais jogadores deixados de lado em concorrentes. E jogadores deixados de lado em concorrentes podem dar certo. O Marinho deu certo no Santos e estava deixado de lado no Grêmio. Mas a gente olha com um olho meio enviesado, uma visão meio torta assim, porque o cara que se destaca em time grande não costuma rodar por times grandes e ficar encostado. O Marcos Guilherme era do Atlético Paranaense, aí foi mandado para a Croácia, no Dinamo de Zagreb, não deu tão certo lá. Foi parar no São Paulo, também não deu tão certo lá. Aí foi parar na Arábia Saudita, no Al-Wahda, se eu não me engano, mas enfim, e o Eda, pronto, o Eda. Também, aí foi para o Inter e virou muito banco do Inter. Não é um cara que tenha dado tão certo assim. Mas a realidade
é de que no Santos ele também será banco, a não ser que o Diniz invente uma coisa que eu vou ficar muito surpreso. Tipo ele de titular na meia. O Marcos é um cara que sempre jogou na ponta direita. Na ponta direita do Santos, o Marinho é titular, o Ângelo reserva, ou deveria ser pelo menos, né, já que tiram o Ângelo todo o jogo, entendo isso, direto. Na esquerda não tem tanta opção. Copete não é opção, graças a Deus o contrato vai acabar, pelo amor de Deus, Santos não renove. E o Alanzinho ainda não conseguiu se firmar. Só tem o Lucas Braga, que é o titular. Então, a própria Gazeta já afirma que o Diniz pensa e já avisou ao Marcos para ele se acostumar a jogar do outro lado. Ele é pior hoje que o Lucas, vamos deixar isso claro. Claro que as coisas são dinâmicas, mudam, mas hoje ele é, na teoria, reserva do Lucas Braga. Então a gente contratou um ponta para ser banco na esquerda. Acho uma contratação no sentido da posição correta. Precisávamos mesmo de um cara para duelar, digamos assim, com o Lucas, para reforçar quando o Lucas não puder jogar, enfim, opções táticas lá na frente. Beleza. Mas não é um cara para vir e resolver, não é mesmo esse tipo de jogador. Claro, a gente faz as análises, primeiro qual o caminho para ver lances dele. Jogar no YouTube. Tem um vídeo maravilhoso. Marcos Guilherme é uma seta preta, flash em caixa alta, um raio. Meu Deus, os apelidos de vídeo do YouTube são maravilhosos. E claro, depois Amazing Skills and Goals HD. E todas as jogadas basicamente são pela ponta direita. Ou seja, realmente o cara vai ter que aprender a jogar do outro lado. Para mim, jogador profissional precisa saber, ter essa noção. E ele é destro, então jogar pela esquerda hoje significa dar esses cortes para o meio, que o Lucas tem feito, por exemplo. Enfim, é uma contratação de reserva. Sempre digo, contratação ou reforço? Essa é contratação que pode se transformar em reforço. Mas não é de maneira alguma novo reforço, primeiro reforço, segundo reforço, enfim, reforço. Não, contratação. Esse caso é um caso claro de contratação. Enfim, um jogador veloz, claro, ele até deu declaração, não, porque gosta de fazer o facão e tal, papapá, mas não esperem muitos gols, muitas assistências, precisamos ser realistas neste momento. É um jogador que só fez um gol em mais de 50 jogos pelo Inter, usualmente com reserva, a média de minutos até baixa, é de 50, e 5 assistências, uma assistência a cada 10 jogos, é exatamente essa média do Marcos. Ou seja, ou a gente torce para ele mudar isso, ou a gente reza para ele ser um cara que abre espaço, que vai trabalhar a jogada para que outros consigam estar livres e funcionar de forma mais objetiva. É esse tipo de jogador que a gente vai ter que torcer para ele ser. Ou que ele mude e passe a ser artilheiro e jogador de assistência. Não é a dele, infelizmente. Ou seja, como eu estou falando, contratação, não reforço, é para compor elenco, ter uma peça ali, caso o Lucas não possa jogar, mais confiável do que Copete e Alanzinho. Talvez, apesar de que pelo jeito o Diniz não está muito afim, como o Holland também não estava, o Ângelo ser o reserva dos 2 pontas no primeiro patamar seja mais interessante que o Marcos Guilherme, mas vamos ver. Se ele conseguir ser improvisado na meia, ele diz que é meia atacante, mas nunca foi meia mesmo, e conseguir colaborar junto ao Pirani, aí ele pode até ganhar uma maior utilidade. A gente pode esperar se isso surgir. Não podemos ver como surpresa, é uma possibilidade. Bom, eu separei dados também. O Snar, lá do grupo de membros, tem o Instat, que é um site o qual eu estou pensando seriamente em juntar um dinheiro e assinar, apesar de ser muito caro, porque é um site que dá estatísticas e videozinhos bons sobre cada jogador. E aí lá dá para você comparar com jogadores. O Snar me mandou o arquivo aqui da comparação Marcos Guilherme, Lucas Braga e Marinho. E a gente pega os dados e o Marcos está abaixo dos dois em tudo. Até porque ele jogou menos minutos, né? Ele tem média de 50 no Inter, temporada 2020/21, tá? Então, desde o ano passado até esse momento, o Lucas mais de 70 minutos, o Marinho, claro, quase 90, porque é titular. Mais substituições, sempre que ele começa como titular, ele sai do jogo. Assistências, a média dele é mais baixa que a do Marinho, mas mais alta que a do Lucas, né? Uma a cada 10, a do Lucas é uma a cada 13, assim, mais ou menos, então é um número meio parecido. Fica menos impedimento, um cara que vem mais de trás, a gente faz essa leitura, né? Um cara que pega na corrida. Se você assistiu ao vídeo de Felipe Jonathan e parar de ontem, você vê as corridas que o Felipe Jonathan toma nas costas, o Marcos Guilherme é bom nisso. Pouca finalização, e isso é um número preocupante. Olha, o Marinho, por exemplo, 1.3 chute por jogo no gol. O Lucas, 0.4, que já é um número baixo, mas piora do Marcos, 0.17. De novo, menos minutos, mas de qualquer maneira é um número de chutes no alvo muito baixo.
ele chuta 0,6 por jogo, também é baixo, entendeu? Menos do que o Lucas, 0,8, e muito menos que o Marinho, 3,4. Afinal de contas, o Marinho realmente é o cara que mais chuta no Santos. São números bem baixos. Passes é meio igual ao Lucas, 18 e 17, o Marinho acima dele, mas a porcentagem de acerto é maior que dos dois, 86 para o Marcos e Lucas e Marinho 79 e 77 respectivamente. É um cara que cruza menos que os dois, já gostei, não tem que cruzar, odeio cruzamento, vocês sabem disso. E que perde muito menos bola que os dois, olha só. Lucas, 6 bolas perdidas por jogo, Marinho 8, Marcos 3, é muito menos. É um jogador basicamente com algumas diferenças em relação ao Lucas e o Marinho. O que, de novo, é interessante dentro do que o Santos pode gastar, ou seja, nada, porque é um cara que pode dar essa variedade de opções. Por enquanto, contratação, tomara que vire reforço. É uma ideia de variável, né? Variável tática do Santos. Um cara veloz, sim, mas que não é tão finalizador, vai buscar os companheiros, pode ajudar Caio, Marcos Leonardo, enfim, qualquer centroavante que esteja no momento. Pode jogar para o meio, tentar ajudar um Pirani, tentar colaborar com os pontas. Vamos observar como o Marcos será utilizado. É uma contratação interessante. Sim, dentro da realidade do Santos. Também o contrato não é o ideal, não tem valor de passe. A gente já viu como se dá problema, como com o Jean Lucas ano passado, por exemplo. Mas eu acho que é algo para compor elenco deveras interessante. Tá certo? A gente vai estudando o Marcos durante os jogos, vai vendo como ele vai sendo utilizado, em que setor do campo, e vamos analisando juntos aqui, tá bom? Estou olhando na minha anotação que não esqueci nada. Marcos Guilherme, é isso. Membros. Mais tarde tem membros entrevistam com o Murilo Tauro, apresentador do Resenha Santista lá na TV Cultura Litoral, com o Ademir, com o Caio Couto, vocês conhecem o Murilo. Membros podem entrar nessa live exclusiva e fazer perguntas para o Murilo, trocar ideia com o Murilo, enfim, aproveitar, ficar no chat, só assistir. Vocês que sabem, vocês que mandam, o produto está sendo oferecido, só aproveitem como quiser. É claro, tá certo? Paz no coração, sorte ao Marcos, adeus.